Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, terça-feira, 27 de abril, turma do horário CD noite. Pessoal, ontem nós estávamos falando sobre automação de projetos dentro do SolidWorks. Dentro dessas características de automação, uma delas era o uso de equações, né, que a gente viu ontem. É simples, é uma associação de valores e dados em relação às cotas que a gente gera documentação. Antes de a gente mostrar sobre isso, qual que é o planejamento? Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui nosso zoom que dá para melhor visualização. Então, opa, aqui. Nossa aula justamente desenvolvimento de projetos, equações, né, no desenvolvimento de projetos, foi o que a gente discutiu ontem. Então, a gente está hoje na nossa aula prática. Qual que seria o objetivo? A gente tem na próxima segunda-feira uma prova teórica sobre o assunto, parte de simulação, toda essa parte que a gente viu de validação de projetos, ensaios, testes. E temos uma atividade para a próxima terça-feira. Só que eu calculando, vendo hoje aqui, o que seria interessante, eu vou propor ela logo hoje para vocês, para ser entregue até a próxima terça, tá? Então, eu vou explicar a atividade aí, vocês vão ter um tempinho para pensar, desenvolver. Eu acredito que não é uma ação de muita, como a gente pode falar, prática dos alunos, mas vocês conseguem com calma olhar, compreender a lógica. É uma atividade que vai requerer um pouco de raciocínio, um pouco de lógica na hora do desenvolvimento, tá? É bem simples, bem direto. Dentro do AVA, formal, dentro do AVA, lá na nossa turma de terça-feira, tem aqui, ó, atividade prática, projeto automatizado, equações. Tem uma breve explicação aqui da atividade, eu vou ler com vocês, mas eu vou ler pelo documento. Então, tem aqui um documento que você baixa ele, tá? Foi feito aqui o download já. Então, vamos compreender, tá? É uma atividade prática, projeto automatizado, equações. Manilha reta. A manilha reta é uma peça feita em aço forjado ou uma outra liga metálica específica, com formato de U, corpo arredondado e que, faltou um espaço aqui, e que pode ser fechado com um pino rosqueado. É um acessório utilizado como elemento de união barra fixação de ligas, cabos de aço ou correntes, né, em aplicações de elevação, movimentação e amarração de cargas. A utilização dessa manilha difere de acordo com a sua aplicação e diâmetro dos cabos de aço ou das correntes nos quais serão utilizadas. Então, existem manilhas de diversos tamanhos, tem algumas formas geométricas distintas também, tá? Mas vamos se atentar à manilha reta. Então, você vê lá, quando você vê içamento de algumas cargas de grande porte, qualquer aqui, até um troller aqui, que alguns jipeiros, trilheiros, aí o pessoal tem geralmente no para-choque lá essas anilhas. Tem aqui a imagem delas, né, ó, da anilha, ela fechada, algumas vezes ela aberta. Isso aqui seria o pino roscado. A partir do elemento utilizado, apresentado, né, utilizando o SolidWorks como software, desenvolvo o projeto de uma anilha reta, de tal forma que, ao ser inserido o valor de referência, no nosso caso é uma variável global, tá? Na mesma proporção para ambas as peças, o modelo se ajuste automaticamente na montagem. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Qual que é a ideia? A atividade deve ser feita de forma individual e tem um valor inicial de 0 a 10 pontos. A entrega deve ser realizada pelo AVA, pela atividade até o dia 4/5, ou seja, até a próxima terça-feira, tá? Caso o aluno entregue a atividade em atraso, o mesmo será uma penalização de 30% e com a data limite de entrega até 30/5, que é o fechamento da disciplina. Na entrega, deverá constar 3 arquivos, tá? Na extensão do SolidWorks mesmo. O desenho da manilha, vou mostrar para vocês, o desenho do pino da manilha e a montagem da manilha. A pontuação final dessa atividade faz parte componente, né, da média final da disciplina. A pesquisa web, para compreender maiores detalhes acerca do desenvolvimento do projeto, é livre, tá? Então, é um projetozinho muito simples. Uma manilha dessa vocês já devem ter visto, já devem ter presenciado, não sei se talvez manuseado, tá? Então, o intuito é vocês refazerem uma montagem dela com 2 elementos, a manilha
e o pino, tá? Então, a gente, tecnicamente, vamos desenhar os 3 elementos de forma independente. Então, você tem aqui somente o pino, tá? Somente a manilha e a montagem. Qual que é a diferença? Quando você pega essas manilhas em catálogo, vocês vão dar uma pesquisada, vocês vão ver aí diversas características construtivas, geralmente associados ao quê? A um tamanho, a uma referência que vai gerar um tamanho do elemento. Então, por exemplo, esse fabricante aqui, ele coloca o desenho da manilha dele, tá? E aí vamos ver aqui, por exemplo, ó, pelo diâmetro do pino, da haste aqui. Ele tem um modelo 0,5, que é 3,16 avos de polegada. Então, ele tem um diâmetro de 5 milímetros. Aí ele vai aumentando, o 0,6 já tem 6, o 0,9 tem 10, o 19 tem 20, o maior, o 26 aqui tem 25 milímetros de diâmetro, uma polegada praticamente aqui já, né? Ó. Pra vocês terem uma noção, ó, esse primeiro, ele pesa 1,90 kg. Já esse último, ele pesa 200 quilos, tá? A manilha. Então, veja que tem tamanhos aí bem considerados. Olha a capacidade de carga, né? 80 quilos, 2.100 quilos. Então, veja que são informações. Isso varia de fabricante para fabricante. Então, olhei outro modelo aqui, ó, já tem aí outras proporções de tamanho, de geometria, tá? Nós estamos trabalhando todos na manilha reta. Tá? Existem outros tipos de manilha, por exemplo, a manilha curva. Opa, ela abriu em outra página, puxa para cá. Ó. A manilha curva, ela faz essa voltinha aqui, ó, não é nosso objetivo, tá? Nós vamos trabalhar com a manilha reta. O que é que vocês entendam aqui? Veja que aqui a gente tem algumas medidas que são proporções em relação ao modelo, tá? Não é necessário vocês se atentarem a uma sequência dessa de um fabricante. Não é nosso objetivo agora. Tanto que não existe uma linearidade aqui nos tamanhos em função de uma variável constante, é complicado, em função de uma constante, tá? Mas o que vocês vão fazer? Por base de algumas medidas, algumas geometrias, vocês vão criar a manilha de vocês. Só que essa manilha criada, ela vai ser desenhada em função, só um instante, aqui ela vai ser desenhada em função de uma variável global, de um modelo. Por quê? Todas as minhas medidas aqui, elas estão associadas, então você vê aqui, né, aquele símbolozinho de mais, ó, né, associados a uma constante. Essa constante, então aqui na minha tabela, se você observar, tem todos os esboços aqui. Não acabei não renomeando, mas aqui eu tenho um modelo, que eu chamei ele, que é uma variável global, e ele está na unidade 1 aqui. Então, ele representa o tamanho do modelo, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 2, tá? E der um OK, a minha peça, ela vai mudar de tamanho. Aqui é a manilha desenhada. Se eu for até a minha montagem, o que aconteceu? Ela duplicou de tamanho, mas o meu pino não, porque o meu pino ele está também sobre a mesma variável. Então, eu vou lá no pino, veja que a minha variável global aqui, ó, também é 1. A partir do momento que eu mudo ela também para 2, tá? O meu pino ele cresce ali, né, o tamanho, e aí ele vai na mesma proporção da manilha. Então, por exemplo, se eu olhar ela aqui agora, em questão de proporções, ela não tem uma massa definida. Vamos ver se ele vai fazer uma diferenciação. Não tinha pensado nisso. Propriedades de massa aqui, ó. É como se estivesse dando 3,81 gramas. Pode parecer pequeno, pouco, mas porque não tem material agregado. Vamos adicionar material aqui. Só para a gente fazer essa proporção. Ela vai continuar amarela, mas eu vou só colocar um material sobre ela, né? Vamos falar que ela é um aço 1020 aqui, só para a gente ter uma referência. Aplicar, fecha. Olha aí que ele até mudou de alguns pontos aqui, mas a gente vai deixar ela amarela mesmo. Sólido, amarelo. Salva. Vamos lá no nosso pino também aqui, ó. Inicialmente, se a gente observar ele aqui, ó, propriedades de massa. 0,96 gramas, porque ele não tem um material associado. Então, eu vou pegar aqui nele, ó, vamos adicionar no material dele. Vou colocar aqui também o aço 1020.
Vamos voltar ele na cor laranja aqui que ele estava, né? Ó, vamos salvar. Se a gente olhar aqui agora, ele pesa 7 gramas aqui, ó. Tá? Beleza. Se a gente voltar aqui no nosso modelo desenhado, agora ele, só salvar aqui, propriedade de massa, 3,81 gramas. Tem alguma coisa errada aqui, deixa eu só atualizar ele aqui. Achei que ele ia ficar mais pesado, minha pecinha. A proporção dela tá pequena ainda, tá? Aço 1020. Tudo bem, só aqui propriedade de massa. 22 gramas, tranquilo, está nessa faixa mesmo, por causa de proporção. Ou seja, eu mudei a proporção aqui e ela considerou na montagem a variação de pressão. Então, isso aqui é a variação geométrica. Então, ou seja, isso aqui é como se fosse um dos modelos lá da nossa tabela. Apenas um exemplo, tá? Por exemplo, vamos aqui, ó. Digamos que essa referência nossa faça analogia a esse primeiro modelo aqui. Seria um exemplo. Eu queria um modelo maior. Eu vou aqui na minha variável global. Posso colocar aqui também, ó. Tá 2. Vamos colocar aqui 15. Tá? Ok. A peça ela vai mudar numa proporção de tamanho. Ok? Quando eu for lá na minha montagem, vocês vão ver assustadoramente quanto ela cresceu, não tem problema. Vou aqui no meu pino também, vamos colocar a mesma proporção da variável global. De 2 ela vai para 15. E ele, salvar. E agora aqui na nossa montagem a gente só atualiza, que ela vai para a posição. Toda vez que a gente alterar o parâmetro lá, a gente pode fazer uma detecção de interferência e calcular. Sempre vai dar sem interferência. Ou seja, a lógica que você fez das medidas gerando a proporção, ela vai corresponder à expansão da peça de forma linear. Ou seja, todas as partes farão a expansão corretamente e dessa forma não haverá interferência. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora, propriedade de massa, agora sim, ó, ele já chegou aí aos seus 12 quilos, né? 12.712 gramas, já está com 12 quilos, já está um pouquinho maior. Eu não estou colocando medidas e valores aqui para vocês não ficarem presos a unidades, porque tudo foi feito em função de uma constante global, tá? Então, ou seja, qualquer valor que vocês me passarem aí, vocês testarem, a gente pode colocar aqui até número quebrado mesmo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 7... um ponto interessante. Se eu colocar vírgula 3, por exemplo, e dar Enter, vai dar um erro. Ó, o SolidWorks ele não entende vírgula, ele só entende ponto, tá? Então, 7,3 foi uma proporção que eu coloquei, ok, vai reduzir a minha peça. Se eu vier aqui na montagem, vai ter uma proporção diferente, porque eu não alterei o pino. Então, quando eu vier aqui no pino e colocar a mesma proporção, 7,3, opa, 7,3. Ok? E for lá na montagem, só atualizar aqui, ó. Ele vai fazer a mesma proporção para todas as peças. Se eu calcular a interferência aqui, sem interferência. Então, o objetivo de vocês é desenvolver uma manilha dessa, tá? Um instante, tá abrindo aqui. Desenvolver uma manilha com o uso de uma variável global. Então, ou seja, quando vocês me entregarem, como vai ser minha correção, por exemplo? Eu vou determinar 3 valores e aí a gente vai fazer os testes a partir dele. Então, eu vou lá, coloco no primeiro desenho que vocês vão enviar, que vai ser o desenho da manilha, por exemplo, o primeiro arquivo, né? São 3 arquivos. O desenho da manilha, o desenho do pino e a montagem dos dois. Então, eu vou abrir aqui o pino, por exemplo, vou colocar aqui um valor aleatório. Vamos colocar aqui 9,21. Opa, 9 mais não, 9,21, ok? Seria uma variável global. Vou lá no anilha também, vou colocar
o mesmo elemento. Então, 9.21, um exemplo, tá? E vamos até a montagem. A partir do momento que a gente atualizar aqui na montagem, tá? Eu posso vir aqui, ó, até mesmo aqui dentro, eu consigo ver aqui a variável global, 9,21 de um, e do outro aqui, ó, 9,21. Se eu fizer aqui uma detecção de interferência e mandar calcular, sem interferência. Ou seja, a proporção do desenho, ela está constante em função da nossa constante, né? Ficou redundante aí, mas é isso mesmo. Pleonasmo, né? Deu para entender, pessoal, a lógica? Alguma dúvida? Sim, professor. Não é complicado, tá? Não é difícil. Vai requerer só um pouco de atenção na definição dos parâmetros. É criatividade. Então, geometria, tamanhos, não sei como que é uma anilha dessa. Diversos sites, fabricantes aí, vocês conseguem entrar e pegar diversos manuais. Não estou fazendo propaganda do Siva aqui, nem sei quem é, mas se você olhar assim, geralmente, quem fabrica cabo de aço, lingas, né? Ele tem lá o corrente, ó, esticador de cabo, olha aí, ó. Ele tem aqui as manilhas, entendeu? Tanto reta quanto a curva. E outros aí. Então, se você observar aí, você consegue pegar vários fabricantes associados com parâmetros, geometrias e uma base para vocês. Mas lembrando, se vocês pegarem aí, por exemplo, né, um fabricante aí que tenha uma proporção de um para outro, cuidado, não é linear. Então, muitas vezes, se você usar aí um valor, não que ele vai ser constante, acrescente aqui, né, como é dele. Faça você como se você fosse desenvolver a sua própria tabela aí. Tranquilo? Então, pessoal, essa aqui é uma atividade que está disponível lá no AVA, tá? Para vocês entregarem até 7 dias e 2 horas, que ele está até às 11h59 do dia 4 de maio, ou seja, próxima terça-feira. A atividade é individual, ok? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Pessoal, não deixem para a última hora, como muitos foram fazer a viga lá na última hora, no feriado, e aí começou a ter problemas com o software, né? E aí a gente passou o feriado aí ajudando o pessoal a resolver problemas de software, que era para ter resolvido desde o início do semestre. Então, façam antes, testem, validem. Aqui não vai ter, acho que, nenhum problema naquela questão da instalação, porque isso aqui é o básico do SolidWorks, você desenhar a pecinha lá e fazer a validação. Tranquilo? Qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, estamos à disposição aí, nossos meios de comunicação. Ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Ok? Pessoal, bom trabalho. Obrigado pela atenção. Nos encontramos aí na prova de segunda-feira. Qualquer dúvida também, só perguntar, ok? Valeu, professor. Até segunda. Valeu, um abraço. Boa noite.